Oi, crianças, paz do Senhor, boa tarde. Espero que vocês estejam tendo um sábado maravilhoso. Como vocês vão? Tia Camila tá morrendo de saudade. Como tá sendo a quarentena de vocês? Porque a minha é só dormir e engordar. Mas tá bom. Hoje nós vamos matar um pouco da saudade de ouvir aquelas historinhas, né? E hoje eu vou contar pra vocês a vida de Moisés. Alguns já conhecem, outros não. Mas mesmo assim nós vamos ouvi-los juntos, tá bom? Depois eu gostaria que vocês me contassem aqui o que vocês já acharam, se vocês gostaram. Vocês podem dar dica também de historinha pra tia tá contando, de músicas pra gente tá dançando juntos, beleza? Então vamos começar. Bastante atenção, hein? A vida de Moisés. Após a morte de José e do faraó, que governava em sua época, os hebreus tornaram-se ricos e numerosos, misturando-se através do casamento com os egípcios. Como se acostumaram aos hábitos e costumes dos egípcios, os hebreus foram pouco a pouco rompendo com a aliança que seus antepassados fizeram com Deus. Quando um novo faraó passou a reinar sobre o Egito, a vida dos hebreus mudou. Esse faraó decretou que pagassem impostos e que deveriam substituir os egípcios no trabalho escravo. Mesmo assim, o povo hebreu continuou crescendo e alguns enriqueceram. Com medo de que os hebreus no futuro tomassem o poder, o faraó mandou as parteiras matarem todos os recém-nascidos. Não querendo matá-los, elas diziam que as mães hebreias não precisavam de ajuda nos partos. Então, ele mandou os soldados afogarem no rio Nilo todo menino hebreu que tivessem até 2 anos. Joquebede, mulher da tribo de Levi, escondeu com a ajuda de sua filha Miriam, seu filho recém-nascido dentro de uma cesta. Miriam largou a cesta nas águas do rio Nilo, perto de onde a filha do faraó se banhava. Ouvindo o choro do bebê, a princesa mandou pegar a cesta. Quando Miriam tirou o menino de dentro da cesta, ele parou de chorar e sorriu para a princesa, que ficou encantada. Miriam disse: "Senhora, conheço uma mulher que acabou de perder seu filho. Se quiser, posso trazê-la para amamentar o menino." E a princesa então mandou buscá-la e chamou o menino de Moisés, que significa aquele que foi salvo das águas. Moisés foi educado e cresceu como um príncipe egípcio, mas foi amamentado e cuidado pela própria mãe Joquebede e por sua irmã Miriam. Desde jovem sabia que era um hebreu, mas escondia sua identidade, fingindo ser um egípcio. Via seu povo sofrer, mas não podia fazer nada. Um dia, Moisés andava pela cidade e viu um egípcio batendo num velho hebreu. Ficou com muita raiva, avançou contra o egípcio, pegando-o pelo pescoço com tanta violência que acabou o enforcando. Para sua sorte, não havia nenhum egípcio vendo o que fizera, somente alguns hebreus. Moisés arrastou o corpo do egípcio até o rio Nilo e enterrou em um buraco na areia. No dia seguinte, Moisés encontrou 2 homens brigando. Entrou no meio da briga, dizendo ao culpado pelo tumulto: "Por que você está batendo em seu próximo? E quem lhe deu autoridade de juiz hebreu?" Perguntou o culpado. "Você vai me matar como matou o egípcio?" A notícia da discussão se espalhou. O faraó soube da morte do egípcio e mandou matar Moisés, que fugiu do Egito. Quando chegou em Midian, Moisés parou para descansar. Viu 7 moças dando água para seu rebanho. De repente, chegou um bando de pastores que queriam expulsá-las dali. Moisés não deixou. Primeiro deu a água às ovelhas das moças e só depois os pastores puderam pegar água. Elas agradeceram e apresentaram a Jetro, pai das moças. Jetro convenceu-o a ficar e ajudá-lo nos trabalhos da casa. Moisés aceitou. Tempos depois, casou-se com Zífora, uma das filhas de Jetro, e teve 2 filhos, Eliezer e Gersão. Lá no Egito, os hebreus continuavam escravos, sem esperanças de libertação. Do céu, Deus observava tudo. Estava triste, pois aquele não era o destino que havia planejado para seu povo. É certo que o povo hebreu havia rompido com a aliança feita no passado com Abraão, Isaque e Jacó. Mas o Senhor sentia pena dos seus filhos e resolveu dar um jeito naquilo. Um dia, depois
Depois, Deus apareceu a Moisés no meio de uma sarça ardente e disse-lhe: Moisés, quero que você liberte o povo hebreu da escuridão no Egito. Diga a eles que foi eu, o Deus de Abraão, que lhe deu esta missão. Moisés, acanhado, respondeu: Mas, Senhor, como vou falar ao povo se matei um egípcio? Ninguém vai confiar em mim. Além disso, sou gago. Não tenha medo, Moisés. Estarei com você e mandarei seu irmão Arão para ajudá-lo. Agora, pegue este galho que está no chão e use-o como um cajado. Ele será símbolo de sua liderança. Moisés, depois que Deus lhe falou, voltou para casa e contou a Jetro o que tinha acontecido. E pediu sua bênção e mandou a esposa se preparar para uma longa viagem. Partiram em direção ao deserto, onde iriam se encontrar com Arão e depois iriam para o Egito. Moisés obedeceu a Deus e partiu para o Egito com seu irmão Arão. Juntos, eles pediram ao faraó que libertassem os israelitas, pois aquilo era um desejo do Senhor. Mas o faraó era teimoso e não acreditou em Moisés, mesmo quando o bastão do israelita se transformou em uma cobra. Deus então lançou 10 pragas sobre o povo egípcio. Quando o faraó estava no rio Nilo, Arão estendeu seu bastão sobre as águas e elas se transformaram em sangue. Essa foi a primeira praga, e mesmo assim o faraó não libertou o povo de Israel, fazendo com que os egípcios sofressem mais 9 pragas. Na segunda praga, rãs surgiram em todo o Egito, e na terceira praga, o pó da terra se transformou em piolhos. Moscas surgiram em toda a parte, como a quarta praga, e os animais dos egípcios morreram por causa da quinta praga. A sexta praga marcou o aparecimento de tumores nas pessoas e nos animais, e uma forte chuva de pedra foi o sinal da sétima praga. Na oitava praga, milhares de gafanhotos surgiram por todos os lugares, e depois uma tenebrosa escuridão tomou conta do país devido à nona praga. Por fim, a última praga foi a mais terrível. Com a teimosia de Faraó em não libertar os israelitas, todos os filhos primogênitos dos egípcios morreram. Na noite que os filhos primogênitos morreram, o faraó ordenou que os israelitas fossem embora dali. Eles deveriam pegar suas famílias, animais e pertences e deixar a terra do Egito. Livres, os israelitas pegaram tudo o que tinham e partiram, caminhando pelo deserto. Esse dia de libertação foi comemorado como uma grande festa chamada Páscoa. Porém, o faraó se arrependeu de ter libertado seus escravos e ordenou que seu exército fosse atrás deles. Deus, então, pediu que o povo de Israel caminhasse a noite inteira. Eles chegaram ao Mar Vermelho e perceberam que o exército estava se aproximando. Todos se desesperaram, mas Deus tinha um plano para salvá-los. Moisés estendeu seu bastão sobre o mar e as águas dividiram-se em 2 partes, formando 2 grandes muros. Assim, eles puderam passar e atravessar em segurança. Depois que todos estavam do outro lado, o mar fechou-se novamente e os soldados não puderam alcançar o povo de Israel. E as pessoas que seguiam Moisés agradeceram e louvaram o Senhor por ter cumprido a promessa de libertá-las do Egito. Bom, crianças, hoje nós podemos ouvir um pouco da trajetória de Moisés desde quando ele nasceu até quando o Mar Vermelho se abriu. E foi uma história muito bonita, porque em todos os momentos tentaram matá-lo. Desde quando ele ainda era bebezinho, o faraó tentou matá-lo. Depois, quando ele estava mais jovem, que ele tinha cometido aquele assassinato para salvar um dos seus, novamente tentaram contra a vida dele. Mas mesmo assim, Deus o carregou e segurou durante todos esses anos, porque Deus tinha um propósito com ele durante essa vida dele. Então, que vocês possam, com a mãe, com o papai, ouvir essa história. Se quiser fazer um belo desenho, fique à vontade. Depois vocês colocam aqui no grupo o que vocês acharam da história. E na semana que vem, ou eu continuo a história, ou eu conto outra história que vocês escolheram, tá bom? Vou deixar um vídeo aí para vocês assistirem também, de uma música bem legal. E eu gostaria de que vocês dançassem, pulassem e aproveitassem o resto do sábado, tá bom?
Um grande beijo, um grande abraço. A tia tá morrendo de saudade de todos vocês, mas logo, logo isso vai acabar. A gente vai poder ter as nossas escolinhas normais, os nossos ensaios e vamos poder brincar juntos, tá bom? Que Deus venha abençoar grandemente todos vocês aí nas suas casas. Obedeçam o papai e a mamãe. Não sejam enxeridos como a Tayla. A Tayla vai mandar um beijo pra vocês também. Manda um beijo pra todo mundo, tá? Fiquem com Deus, tá? Tchau!